Em nome de Jesus, abra a Bíblia Sagrada, aonde nós fizemos o louvor inicial. Lucas 11, 28. Nós fizemos a abertura do louvor esta noite. Até o nome disse há pouco, o nome do louvor é Bendito Serei, do Nani Azevedo, um servo de Deus abençoado. Deus deu a ele esse domínio de compor e cantar, né? Bendito Serei. E aí então nós vimos em Lucas capítulo 11 e o versículo 28. Nós até pedimos que o irmão Júnior Diácono lesse a parte B, onde está escrito bem-aventurado, né? 28 diz: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Mas eu quero, para que nós não fiquemos só na mensagem da noite, vamos ver o contexto desta passagem. Para isso é necessário que nós peguemos o versículo 27 e o 28. O que está fazendo Jesus ali? Jesus está ensinando, no meio de uma multidão, uma mulher sai, né? Jesus está pregando, está ensinando, e no meio da multidão uma mulher sai, usada pelo espírito de Satanás, e tenta tirar o foco da mensagem de Jesus. Tenta naquele momento fazer com que o pessoal pare de prestar tanta atenção, e ela tenta colocar algo ali, a mulher usada pelo inimigo, tenta colocar algo no meio da pregação. E olha o que ela diz aqui. Então diz assim, versículo 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, ele estava, há pouco havia dado um sermão, né? Explicado algumas coisas. Então diz, aconteceu que ao Jesus dizer essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu assim: antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? O inimigo tentava ali, na verdade, fazer com que saísse do foco a mensagem de Jesus, que ele acabara de revelar a estratégia que o inimigo tem. Qual é a estratégia do inimigo? Veja no versículo 24. Jesus tinha acabado de explicar isso. Olha, quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, secos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Olha, assim como o Espírito de Deus revela que o corpo humano é o templo, morada do Espírito Santo, o diabo, que gosta de imitar a Deus, que ele quis ser Deus, igual a Deus, o sentimento que está nele é o mesmo. Ele quer fazer do corpo humano a sua casa. Então, a tal ponto de foi expulso o espírito do corpo de um homem, o espírito imundo. Ele vai, anda por aí, e quando ele não encontra um lugar de repouso, ele pensa consigo: vou voltar para a minha casa, da onde eu saí. E Jesus então revela que, tendo esse espírito voltado, se encontra a casa varrida e ornamentada, ele encontra a casa arrumada, ajeitada, né? Então ele precisa da vigilância, amém ou amém? Então ele vai, então, para ele entrar, porque não tem vigilância. Então ele vai e leva consigo outros 7. Se você não sabe, a Bíblia revela que o número 7 é um número infinito. Então ali pode ser uma legião, várias legiões de espíritos. Então ele leva consigo 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então Jesus acabara de fazer isso, de revelar isso, porque é o que você naturalmente vê nesse mundo afora. Alguém que você já viu carregando uma Bíblia debaixo do braço, servindo a Deus, dando glórias a Deus nas ruas, e passa um determinado tempo, esse alguém não se firma na palavra de Deus, esse alguém deixa as coisas do mundo falar mais alto do que a palavra. E o que acontece com essa pessoa? Ela acaba se tornando pior do que era lá no início. Amém, igreja? Como o evangelista fala, vocês estão comigo aqui? Amém? Então tá bom, o evangelista tem mais de falar isso, né? Estão comigo aqui, quer dizer, estão prestando atenção nele, né? Eu também faço a mesma pergunta: estão aqui comigo, né? Então, no nome de Jesus, o que acontece? Jesus acabara de revelar o mundo espiritual, uma estratégia, uma astúcia do inimigo, que é fazer com que a pessoa que depois conheceu Jesus, depois que é liberta,
Se ela voltar para o caminho errado, se ela voltar e abandonar a obra de Deus, ela vai se tornar muito pior do que era, porque ela vai ficar dominada. Não é à toa que você vê pessoas que, meu Deus, como é que pode? Essa pessoa conhecia ela, servia tanto a Deus, o que aconteceu? Então, você vai entender até o fim da mensagem o que são as bem-aventuranças, como é que se torna muito mais feliz. São aqueles que ouvem a palavra e aguardam. Amém? Então, ouvir a palavra e não guardá-la é um risco muito grande de você escandalizar a obra depois. Você está sentado aqui ouvindo, todo mundo sabe, a sua família sabe, você está aqui. Se não for a família inteira, alguém da sua família sabe o que você está buscando. E se você é aquele ouvinte que ouve, mas não pratica, apenas ouve, é mais um religioso entre tantos milhões que há na terra, o que vai acontecer com você? Você vai ser mais um candidato a escandalizar a obra de Deus. E é o que o inimigo quer, é a estratégia dele. A casa vai estar arrumadinha, mas pronta para o diabo voltar e voltar pior do que era. Então é isso que Jesus revelava e alertava. Então o inimigo astutamente tentou tirar o foco daquela mensagem. E já começou: bem-aventurada a mulher que te gerou, e os seios que te amamentaram. Jesus, percebendo que era o diabo usando ela para tirar o foco da mensagem, ele fala antes. Ele não tirou a bem-aventurança da mulher que gerou ele não tirou a glória dela, até porque foi revelado a ela que ela seria bendita entre as mulheres, né? Antes ela ter o filho, antes ela gerar o filho, quando ainda houve revelação que o anjo apareceu a ela, disse a ela que ela seria muito bendita entre as mulheres. Então, isso é na terra. Agora Jesus está falando de um plano muito maior. Jesus veio para salvar, e quando ele nasce, a ele é dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O inimigo tenta então mudar o foco da mensagem ali. Ele então não tira a glória, não tira as bem-aventuranças da mãe do homem Jesus. Ele fala antes, então significa que ela também é bem-aventurada. Ela foi muito mais feliz entre todas as mulheres por ter gerado o Filho de Deus, amém, na terra. Então ele fala antes dela ser mais feliz, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra. Olha aí, percebeu? E aguardam, amém? Então esse é o contexto da mensagem do que nós lemos aí para fazer o louvor, que é bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Agora, trazendo para a nossa mensagem de hoje, o que Deus quer nos revelar é que o inimigo o tempo todo vai tentar fazer com que a palavra de Deus seja distorcida, com que você não ouça a palavra de Deus, porque ela é o alimento da tua alma. Tudo que o inimigo quer é que você continue religioso, como assim ele tentou naquele momento, através daquela mulher, tirar o foco de Jesus e trouxe para ela, porque aquela mulher fez um escândalo, ela começou a gritar e dançar no meio do povo. Então, amados, é muito importante você entender isso. O inimigo ele é astuto, ele usava a boca de discípulos, como Pedro, por exemplo. Em certa vez, Jesus estava ministrando a palavra, ele teve que chamar a atenção de Pedro e dizer: Satanás, saia! Olhando para Pedro, falou: Satanás, arreda-te, passa para trás de mim aqui. Ou seja, sai desse homem. Então, o próprio discípulo Pedro. Então, o inimigo ele tem essa astúcia, essa facilidade, porque nós nascemos no pecado, já nascemos aprisionados a correntes e a prisão do inimigo. Jesus veio para nos libertar. Então, o inimigo vai fazer de tudo para que o mundo não ouça a palavra. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Quando alguém está tentando entender a mensagem, o diabo grita palavras para que você não ouça a mensagem. Então, amados, eu estou fazendo isso aqui, pelo amor de Deus, foi uma coincidência com a criança. É uma criança, não tem nada a ver. Que o inimigo não sofre na mente de ninguém. Nós estamos falando de uma criança aqui, pelo amor de Deus, né? Estou apenas está aqui no contexto da mensagem. Foi uma coincidência. Mas a palavra, Deus mandou dizer à sua igreja que o inimigo fará de tudo para que você não ouça a palavra, de tudo. Então, como a mulher gritou no meio da multidão, ele vai, se você não vigiar com quem você senta ao lado, você não prestar atenção, principalmente a juventude, não vigiar, o inimigo pode usar a pessoa que está do teu lado para tirar a sua atenção, principalmente se ele vê que os anjos estão trazendo as bênçãos para te entregar. Então vigia muito, porque a palavra, quando você ouve ela, é pelo ouvir que você recebe o dom que te dá a vitória. Chegaremos até lá. Mas é muito importante
você entender que o inimigo fará de tudo. Jesus pregava, estava pregando, e o inimigo usou a boca de uma mulher, fazendo um maior escândalo, que aquilo talvez você não tenha de dimensão do que ela fez. Mas quem estudou a palavra sabe que ela fez um escândalo muito grande, para poder tentar tirar o foco da mensagem. É o inimigo usando a boca dela. Então o Senhor Espírito Santo falava no meu coração: avisa a minha igreja, quando elas vêm, ela está disposta a ouvir a palavra, faça orações antes de sair de casa, chegue na igreja, ore, peça. Os intercessores ficam o tempo todo intercedendo. Os intercessores não são cargos, apenas postes, são colocados na igreja. Eles estão aí para um propósito espiritual, para ficar com as mãos estendidas, intercedendo, repreendendo, determinando. Quando eu era obreiro da casa do Senhor, eu tinha um pastor, o qual eu dava o apoio a ele, e era um ministério pentecostal onde a manifestação demoníaca era constante. Nós tínhamos ali lutas e lutas corporal, muitas vezes. Tanto é que o culto de sexta-feira era só pela graça, não era essa tranquilidade, você tadinho, não. Pentecostal é luta espiritual, e as manifestações acontecem o tempo todo. É que a gente aqui, nosso ministério é neopentecostal, nós temos um outro tipo de ministério, nós amarramos todos os espíritos imundos em oração, quando nós dobramos os joelhos aqui, determinamos a unção de Deus dominando esse lugar, não aceitamos manifestação de nenhum espírito imundo, repreendemos, nem conversamos com ele. Se ele tenta se manifestar, nós vamos ele calar, amarrado, com a mão para trás, de joelho, e cai envergonhado mesmo, amados. Porque esse lugar aqui é um lugar que cujo ministério foi dado por Deus dessa forma, para ter essa decência, essa ordem. Não que o pentecostal não seja, muito pelo contrário, é um tipo de ministério que foi dado a eles. Então eu fiquei durante 5 anos em ministério assim, e muito me honro de ter participado do ministério pentecostal. Tudo que eu aprendi com Deus foi no ministério pentecostal. Mas o que eu queria dizer para a igreja é que o inimigo existe. Muitas vezes o próprio crente não quer crer que o inimigo existe, mas tudo que o Evangelho vem trazer é a revelação de que ele existe, e que ele anda de redor o tempo todo tentando destruir. Então nós temos que vigiar, amados, porque se você não vigiar, o alimento da tua alma, você precisa de comer para poder sobreviver. A carne precisa do alimento. Fica sem comer 2, 3 dias, você vai ficar fraco, debilitado. Tenta ficar sem ouvir a palavra, tenta sem receber o dom da fé, você não vai vencer. Mas eu continuo firme, mas deixa, porque o Senhor está dando misericórdia. Se Ele permitir o que o inimigo está exigindo fazer com você, você não suporta, porque Deus jamais permitirá que você enfrente algo que você não está capacitado. Mas muitas vezes retardamos nossas bênçãos, e demora-se a acontecer as coisas porque nós estamos presentes, mas não estamos ouvindo a palavra. E se estamos ouvindo, não estamos guardando ela. É esta a mensagem da noite. Você seja bem-aventurado, você guarde, ouça, mas guarde a palavra. E guardar ela é praticá-la, e tomar todo cuidado, porque o inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que você não ouça a palavra. Ele fala tudo, o possível até o impossível, para que você não ouça a palavra. Pode observar, amados. Se você vai num evento secular, o pessoal fica lá que nem pisca, fica lá atento a tudo, né? Mas na igreja há um mover estranho do inimigo, tentando fazer com que a igreja não preste atenção na palavra. Então a igreja tem que estar atenta a isso, porque depende da sua salvação, depende desse alimento, que é a palavra. Então a igreja tem que estar atenta a essas astutas ciladas do inimigo. E nós vamos ver tudo isso na Bíblia ainda hoje, em nome de Jesus. Eu vou convidar a igreja a ir lá em João, no capítulo 14. Porque você que está disposto a ouvir a palavra deve vigiar, viu, amados? Vigie. Vigie, porque o inimigo, o que ele fez lá com Jesus, ele faz o tempo todo nesse mundo aqui. Agora não podemos esquecer o seguinte: isso tudo ocorre porque este mundo aqui, o mundo que você está, que eu estou, que nós estamos, fisicamente, é um mundo totalmente dominado pelas forças do mal. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada, em João 14, vamos pedir que você fosse lá, que Deus enviou, boas novas, que Deus enviou o seu Filho amado, justamente para nos salvar, e através do seu Espírito, Ele quer nos ensinar e testificar a palavra pregada, aquilo que Ele dá como testemunho. Isso aqui é salvação, amados.
Jesus é salvação, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Se você quer salvação, é aqui que você vai encontrar, na palavra. Amém ou não amém? É em Jesus, Ele é o único caminho que leva a Deus. Amém? Então em João 14, vamos pedir que você fosse, lá no versículo número 16, Jesus está dizendo o seguinte, a respeito desta verdade. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. O versículo de número, no capítulo 16 agora, e o versículo 7, ainda a respeito dessa revelação, de que o mundo é dominado pelas forças do mal, mas Jesus mandou o seu Espírito habitar e nos ensinar e testificar a palavra. Então veja o versículo agora 7 e 8 do capítulo 16, que diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Amém? Vá no versículo 13, por favor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver, dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o versículo 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Diga amém? Então eu só queria trazer essa passagem aqui, para que vocês vissem que o Espírito Santo que vai nos ensinar, que vai testificar toda a palavra, toda a verdade. É Ele que nos guia a verdade, a justiça. Então o inimigo tenta fazer com que nós não ouçamos, não ouvimos o Espírito de Deus, porque Ele está em vós. Você crê? Então a astúcia do inimigo é fazer com que você, não precisa de igreja não, igreja eu vou ler a palavra em casa. Continue assim, você vai estar dando lado para a carne, porque a palavra de Deus garante que é na reunião, é na congregação do povo de Deus que Ele derrama as suas bênçãos. É agradável a Ele que o povo viva reunido. Então nós temos que crescer sim, mas crescer reunidos, para que o governo de Deus se aumente na terra. Você está aqui por um propósito, não é só você aprender a palavra, é você deixar que o Espírito de Deus te guie a verdade, te oriente à justiça, para que você seja um instrumento de Deus e seja o verdadeiro corpo de Cristo ativo na terra. Diga amém? Amém. O corpo de Jesus não é um peso não, amado, inativo, ele é um corpo ativo. O inimigo quer fazer com que você não... Mas isso você só pode fazer, só pode estar ativo se você tiver aquilo que você precisa ter para ser ativo. E você sabe o que você precisa ter. É o dom que vem de Deus. Chegaremos lá, em nome de Jesus. Eu convido a você agora em Romanos. Por que eu peço que você vá em Romanos? Porque o inimigo tenta fazer com que haja sempre alguma coisa para te impedir de ouvir a palavra. Amados, ele tenta de qualquer maneira, quer seja aqui na igreja, mas já começa antes de vir para a igreja. Todo dia de um culto acontece alguma coisa. Pode observar na sua vida espiritual, tenta fazer uma campanha para você ver. O inimigo começa a trabalhar para você não fazê-la. Concorda? Basta você começar. Se você está ali negligentemente, ele sabe disso, está ali religioso, ele vai e faz questões. Ele é mais um que vai me ajudar a escandalizar a obra de Cristo. Agora, quando você leva a sério a palavra, você está disposto a mudar a sua vida, deixar que o Espírito de Deus te guie a verdade, te oriente ao que fazer, para ser servo de Deus, não mais um religioso na terra. O inimigo vai se preocupar com você e vai tentar fazer tudo para que você não ouça a palavra de Deus, não ganhe conhecimento e não cresça. Vamos lá então, no nome de Jesus. Abra Romanos 10. Sabe por que ele faz isso, irmãos? Porque ele sabe que é pelo ouvir da palavra que você recebe a fé. Ele sabe disso. E é o que nós vamos ler agora aqui, para quem não conhece a palavra. Todos aqui que eu creio que a maioria já conhece essa palavra. Mas vamos dar a oportunidade de quem está ouvindo na internet,
de quem está lá ouvindo na internet. Vamos dar a oportunidade de quem está vindo visitar, de conhecer a verdade, de que ele possa abrir a Bíblia e ver que não é algo dito do homem, é de Deus. E Deus está dizendo em Romanos 10:17, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo revela: e assim a fé vem pelo ouvir. Algumas Bíblias falam pregação, amém? Vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de quem? De Cristo, de Deus, amém ou amém? Então está aí, ó. E assim a fé vem pela pregação, e pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas Bíblias dizem: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, amém? Então, igreja, é importante você saber que o inimigo não quer que você ouça a palavra. Você tem que entender isso, e entender as coisas que acontecem naquele dia que você vem para ouvir a palavra. É muito importante você ter visão espiritual e falar: opa, olha aí o inimigo agindo, mas espera aí. Vamos em 1 João capítulo número 5. Mais uma prova bíblica que eu quero te dar. Lá no finalzinho da Bíblia, você encontra a primeira carta do apóstolo João. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. Finalzinho da Bíblia, você encontra essa carta. E no capítulo 5, versículo 4, diz assim: óbvio que o inimigo não quer que você ouça a palavra, porque você acabou de ouvir, que é pelo ouvir que você recebe a fé. E olha por que ele não quer. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Sabe o que é vencer o mundo aqui, amado? É você vencer a tua dificuldade. Eu não sei o que você está passando. Cada um de nós aqui temos as nossas aflições. Até porque se não tiver, não se preocupe, que a Bíblia diz que você vai ter. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Jesus disse isso. Então, eu não sei qual é a tua aflição, não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, mas Deus sabe qual é. E não importa qual é. Então, quando diz vencer aqui o mundo, significa vencer essa dificuldade. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence essa dificuldade, vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. E você acabou de ouvir que a fé vem pelo ouvir. Olha aí, está compreendendo? Você consegue entender isso num culto racional? Que quando você ouve, você vê acontecer manifestações dentro da igreja, alguma coisa é sobrenatural, porque o inimigo não quer que você ouça a palavra de Deus. Quando acontece alguma coisa antes de você vir para a casa de Deus, é sobrenatural para você não ouvir, porque ele sabe que se você ouvir, virá a fé, e a fé é o que faz vencer esse mundo. Veja o versículo a seguir: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Amém, igreja? Vá, por favor, em nome de Jesus, em Efésios agora, capítulo 2. Carta aos Efésios, capítulo 2. O inimigo não está preocupado com religiões não, amado. E quanto mais religiões tiver na terra, para ele é melhor. Sabia disso, amado? Olha lá as tragédias que aconteceram lá em Paris, em nome da religião. É tudo que ele quer, inclusive os cristãos divididos. Se ele conseguir isso aí, maravilha. Então, amados, no nome de Jesus, um reino dividido não subexiste. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos. Olha aí. Sabe o que significa salvo, amado? Eu já expliquei isso na igreja. A igreja tem que compreender que Deus não está falando só da salvação da alma. Salvos é livres. Pela graça sois livres dessa perturbação, dessa angústia, dessa ansiedade, dessa situação que te oprime. Então é pela graça que sois salvos, mediante a fé, que vem pelo, que faz você vencer. Está ligando a palavra? Olha, então, você acha que o inimigo quer que você ouça a palavra? Você acha que é interessante para ele? Ele quer mais que você leia em casa e não entenda nada. Ele quer mais que você leia como um livro. Aí sim, vai dar um nó na tua cabeça. Porque isso aqui é um livro sagrado. Ele é um código de Deus, fechado e revelado quando Deus quer que seja revelado e da forma que Ele quer que seja revelado. Não é interpretação. Isso é um livro fechado, é um código de Deus. Por isso que só pode discernir as coisas de Deus quem está em espírito. A mente humana não pode discernir. Aliás, os sábios serão confundidos. E a Bíblia diz que serão. A loucura da terra é a sabedoria.
Agora, a loucura que parece ser loucura, que é temer a Deus, respeitar a Deus, viver uma vida espiritual, é loucura para os sábios. E isso, na verdade, é a glória de Deus sobre os homens. Amém? Então, veja aqui, acabamos de ler: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem de obras. Não adianta aí tentar aí comprar o mundo e fazer caridade, que não vai acontecer nada. Sua fé não vai aumentar por isso. Para que ninguém se glorie. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Cristo. Tem religiões que pregam, tem que fazer caridade. Meu irmão, caridade é uma coisa que você vai fazer naturalmente, quando você amar a Deus acima de todas as coisas, e amar teu próximo. Você vai fazer isso naturalmente, sem querer nada em troca. Mas tem pessoas que têm religiões que pregam que se você fizer caridade, você está pagando pelos pecados. Misericórdia, aonde está Cristo nisso? O amor de Cristo é incondicional, Ele não dá pedindo nada em troca, é até constrangedor. E é este amor que tem que estar no coração do cristão. Amém ou não amém? Eu não tenho que dizimar para ver se eu vou receber mais coisas. Quando eu dizimo, já estou devolvendo, glorificando a Deus pelo que Ele já me deu. E eu estou dando aquilo que eu mereço. Ah, eu estou dizimando pouco, por quê? Porque eu mereço pouco. A igreja está compreendendo? O dia que eu estiver alegre, feliz por estar fazendo esse gesto, Deus encontrar em você o meio que Ele pode usar para abençoar a obra dele, Ele vai falar: pera, esse aí, não preocupa com essas coisas. Esse aí, para ele não se apega a isso aí. Então, esse ou esta aí, minha filha amada, ou meu filho amado, eu posso ter uma bênção sem medida na vida dele. Porque é um canal de bênção para a minha obra. Diga amém? Amém. Então, igreja, pastor, sabia que os pastores entram nisso? Vai nessa, Satanás. Continua ouvindo a voz desse espírito imundo aí, viu? Eu estou pregando pelo Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus Cristo. Olha aí, ó. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. E agora nós aprendemos que a fé que nos faz vencer o mundo é a fé que vem de Deus, é um dom de Deus. Eu não posso comprá-lo, não há nada que eu possa fazer, nem caridade alguma, porque eu não posso me gloriar. Isso não provém de mim, ela vem de Deus, porque eu só estou ouvindo com cuidado, com atenção, para guardar a palavra de Deus. E o Senhor fala: não só ouça, mas guarde-a, pratique, porque bem-aventurados são aqueles que ouvem e as guardam. Digo amém? Guardar, nesse contexto que Jesus pregou, Ele quer dizer praticar. Amém? Porque você só vai provar que está guardado se você praticar, não é? Como é que você vai dizer que tem fé se você não tem obras? As obras mostram a tua fé. Amém, igreja? Continuando então, no nome de Jesus. Eu convido a igreja lá, 1 João capítulo 5 de novo. Porque o Senhor falava no meu coração: o inimigo tenta de várias formas impedir que os filhos de Deus recebam o dom da fé e façam com que nós vençamos o mundo. Primeiro, ele tenta impedir de você vir para a igreja. Eu não vou citar nenhum exemplo aqui, mas ele usa de 1000 artifícios. Você pode ter pensado num que você quase enfrentou hoje. Pense em um. Vamos pensar rapidinho um aqui: desânimo, né? Uma visita inesperada, tantas coisas, uma seta enviada, enfim, até uma enfermidade. Até onde estava bem, hoje está mal. Bem no dia de uma campanha, bem no dia de ouvir a palavra. Então o inimigo vai fazer tudo para você não se libertar, para você continuar escravo dele. Assim como os escravos eram vigiados, acorrentados, nós não podemos ver as correntes que nos prendem, mas é isso que o inimigo quer colocar nos filhos de Deus, as correntes. Agora, se você crê, as correntes se quebram. Você lembra da palavra de Deus que os apóstolos estavam presos e um anjo foi de noite lá e as correntes se quebraram sozinhas? Deus está acima do poder da corrente, mesmo que seja espiritual. Ele despedaça muralhas. Amém, igreja? Então, a primeira tentativa do inimigo é impedir você de vir para a casa de Deus, a casa de oração onde firmou teus pés. Essa é a primeira tentativa dele. Não conseguindo de te impedir, você foi, não teve jeito de te impedir, ele vai e tenta colocar alguma coisa dentro da igreja, alguma coisa que você
não ouça a palavra. E vai tentar fazer com que você, dentro da igreja, seja distraído por algum motivo. Lá no mundo isso é moleza. Fazer com que eles não ouçam a palavra é moleza para eles. Por quê? Porque é o que eu pedi que você fosse lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro faz o quê? Você acha que o inimigo está preocupado com as pessoas do mundo, amado? Ele não está preocupado porque elas estão dormindo nele, elas estão em estado de sonolência, estão inconscientes, não sabem nem o que estão fazendo. Então o mundo inteiro jaz, dorme no maligno. Ele não está preocupado. Então fazer eles não ouvirem a palavra de Deus é moleza. Basta dar um grito, vai ter um churrasco aqui. Aí ele ia para a igreja, churrasco, sexta-feira vamos na igreja. Mulher, vou com você na igreja. Aí ele manda um amigo dele. Você vai ter um programão para sexta-feira. O que você acha? Assim, assim, assim. Ele vai, puxa, eu tinha que ir na igreja, mas minha mulher vai compreender. Vou para a pescaria. Né, Márcio? Igreja. O inimigo é astuto, irmãos. Ele faz com que você, no dia que você tem que ouvir a palavra, você teve todos esses dias. Aqui na igreja são 7 dias na semana e 3 Deus usa esse lugar para te ensinar, para te usar, para te abençoar. 4 você pode fazer o que você quer, mas tem que ser no dia da igreja. Observe, 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 igreja. Observa. Então está aí, amados. Em nome de Jesus, esse é um culto de libertação. Abra a sua visão e veja. Veja a realidade e comece a meditar. Poxa, está acontecendo isso mesmo. Porque o mundo inteiro, mas lá no mundo é fácil segurar o mundo. Agora, os filhos de Deus têm que ser sábios. Peraí, não. Hoje é Deus, Ele está em primeiro lugar na minha vida. Ele é prioridade na minha vida. Amém ou amém? Ele é prioridade na sua vida? Glórias a Deus por isso. Então não é nada difícil o inimigo fazer isso com as pessoas do mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? E basta nós observarmos como é que o mundo está dominado pelo maligno. Basta você olhar para o mundo. A violência, o amor na terra se esfriando, né, de quase todos, a velocidade do tempo. Então os sinais estão se cumprindo, porque Jesus falou: eu vou acabar isso aqui. O juízo final está chegando, amados. Nós temos que entender que cada ano está passando mais rápido por algum motivo. Por quê? Porque o meu reino não é deste mundo, disse o Senhor Jesus. Eu vou abreviar os dias, porque senão nem os que eu escolhi serão salvos de tanta maldade que terá na terra. Então, basta você ver o mundo e observar que o mundo é dominado pelo maligno mesmo. Vamos rapidamente, para você ter certeza disso. Você vai identificar o mundo na tua Bíblia, escrita há quase 2.500 anos atrás. Essa palavra foi escrita há mais de 2.000 anos atrás. Vê se ela não é bem atual hoje aí. Veja em 2 Timóteo capítulo 3, por favor, amados. Isso aqui é o retrato fiel dos últimos dias. Jesus, através do seu Espírito, toma o apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo na sua segunda carta, os males e as corrupções que estariam no mundo nos últimos dias. Observe se isso não é bem atual. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Quando se encontrar, digam amém? Saiba, porém, que isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Para quem não sabe o que é jactanciosos, são orgulhosos, vaidosos, arrogantes, tá? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4 diz: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Diga-me, capítulo 4, amados. Vamos ver aqui se o retrato deste mundo que nós vivemos hoje, se não é o que está aqui escrito na palavra. Capítulo 4, versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão
dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meu Deus, olha cadeiras vazias do teu lado aí. Muitas dessas cadeiras vazias são com motivos de força maior, muitos porque não estão suportando ouvir a palavra. E mais interessante está na frente deles, vão assistindo fábula. É mais fácil para a carne. Isso ocorre em todos os cultos. Vem na terça, faz uma experiência, vem na terça você vê que loucura que é. Isso vai em qualquer igreja. Escolha uma igreja que fala qual que é o dia de oração. Eu ouvi no culto de oração. Você vai ter uma surpresa desagradável. E quanto mais a igreja fala a verdade, mais bancos vazios elas têm. Por quê? Porque eu quero seguir mestres que me fazem agradar os meus ouvidos, mestres que me pregam coisas fáceis de se seguir. E Jesus falou: cuidado, hein? Eu sou a porta da salvação, mas sou uma porta estreita, a larga da perdição. Se esforcem por entrar pela porta estreita. Diga amém? Amém. Continuando aqui, igreja. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós estávamos em 2 Timóteo. Volta no livro antes. Vamos em 1 Timóteo, capítulo 4. Ainda dentro da visão de que esse mundo é o retrato do domínio de Satanás nesse mundo. Está aí, ó, os homens são avarentos, jactanciosos, blasfemadores. Você viu tudo isso aí. E os que estão, muitos que estão buscando na verdade desejos próprios. Onde está tendo bênção? Lá, abençoou, foi abençoado. Como é que é? Tem que fazer o que lá? O que tem que fazer para ser abençoado? Tem que fazer uma campanha assim, então eu vou lá. Olha, meu Deus. Seguindo. 1 Timóteo capítulo 4. Ai, Jesus. Versículo 1 diz: ora, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão. Meu Deus, apostatarão, apostasia, abandonar, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Só até aí. Amados, essa revelação do Novo Testamento já vinha lá desde o tempo do profeta Isaías. Essa mesma revelação que você viu em 2 Timóteo, somando com 1 Timóteo aqui sobre o retrato dos últimos dias, do ser humano dos últimos dias, Isaías, exatamente ali em torno de 750 anos antes de Jesus, profetizou isso aqui, há quase 3 mil anos atrás. Capítulo 30 de Isaías. Capítulo 30 de Isaías. Estamos falando de um tempo de quase 3 mil anos atrás. Isso que você acabou de ouvir é nova aliança, revelado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, que escreveu uma carta a Timóteo, 2 cartas. Agora aqui é Isaías, um profeta messiânico, um profeta que profetiza que o seu ministério era anunciar a vinda do Salvador. O seu ministério era falar sobre as coisas que aconteceriam através desse Messias, e as coisas que o inimigo faria na terra também no tempo de Messias, após Messias. Então essa passagem aqui de Isaías 30 é uma profecia contra a aliança que os cristãos, os novo Israel de Deus, faz com o Egito, com o mundo. Para quem não entende essa mensagem aqui, por favor, entenda em nome de Jesus. Aqui Isaías está falando de um povo de Israel do Velho Testamento que foi fazer aliança com o Egito, confiou nos carros e nas forças do Império Egito, foi lá fazer uma aliança para poder sobreviver, esqueceu-se do seu Deus. E aqui o Espírito Santo manda trazer essa mensagem e revela lá na frente do Novo Testamento, dizendo que o próprio povo de Deus vai apostatar da fé, abandonar a fé, vai fazer aliança com o mundo, que é o Egito. E olha o que acontece. Revelação do Espírito Santo, lá no capítulo 30, exatamente no versículo, deixa eu ver onde aqui, versículo 1 diz assim. Então ele não está falando do povo do mundo não, amados, está falando do povo de Deus. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor,
que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Vá, por favor, em nome de Jesus, no versículo de número 8. Vai, pois escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é certo, o que é reto. Aliás, dizem-nos coisas prazerosas, coisas aprazíveis. Profetiza-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel. Então vem a resposta de Deus pelos que fazem aliança comum. Pelo que assim então diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, esta maldade vos será como uma brecha de um muro alto, que formando uma barriga estás prestes a cair, cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que mais que o Senhor manda aí. Versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converteres e em sossegares está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o fizestes. Você quer? Amém. Então, Deus está dizendo: joga essa ansiedade fora. É em sossegar o teu coração, em se aquietar, em ouvir a palavra, que tem a tua vitória. Então fique em paz, não se desaquiete, não entre em ansiedades. Cuidado, há ciladas em meio dessas coisas todas. Então vigie, igreja, em nome de Jesus. Você está disposto a ser o que Deus deseja que você seja? Amém? Deus deseja que nós sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: se não der tempo, você vai meditando só. O qual é Deus, o qual deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos, e cheguem ao total, ao pleno. Não é pouquinho de conhecimento não, viu, amado? Ah, tá bom, já conheci, já frequentei a igreja há um bom tempo, já conheci bastante a palavra, bastante, não é total, não é pleno. Deus quer que enquanto você viva aqui, você continue ouvindo. A coisa mais linda é você ver um obreiro, igual nós vimos aqui na igreja, num vídeo que passou no domingo, e tem na internet para quem quiser ver. Basta você entrar no YouTube lá e procura lá, obreiro que morre no púlpito. Você vai ver que coisa linda, um velhinho que acabara de pregar, ele se senta, a mulher começa a pregar, louvar, e no meio do louvor fala que a alma está subindo, e ele baixa a cabeça e morre, torna a cabeça e morre no púlpito, sentado lá, um senhorzinho, um presbítero da igreja Assembleia de Deus, coisa mais linda. Até o último dia, ele estava aprendendo, buscando o pleno conhecimento da verdade. Igreja de Jesus, esta é a vontade de Deus. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, igreja? Então, este é o tema dessa noite. O tema é os bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Os que são mais felizes. E você lembra o que diz lá no início? Quem é que são mais felizes? Os que ouvem a palavra e aguardam. Diga amém? Se você entendeu essa noite, que o Espírito Santo está dizendo, quanto mais você ouvir, com disposição, com determinação, não permitindo que nada, quer seja ao seu redor, quer seja antes de você vir para a casa de Deus, nada te impeça de você buscar o entendimento. Então você deve, quando chegar na igreja, orar determinado. A primeira coisa que você faz ao chegar na igreja é orar. Depois você abraça lá seus irmãos, fala com eles, mas ora, peça para Deus a
cobertura do sangue de Jesus sobre o teu ouvido espiritual. Mas não permita, Senhor, que nada me atrapalhe eu entender a tua palavra. Eu quero ouvir, compreendê-la, discerni-la e guardá-la para praticá-la. Diga amém? Amém. Aí está a palavra de Deus garantindo. Se você der ouvidos à voz do Espírito Santo, com certeza você será os bem-aventurados. Amém? E o que é bem-aventurado? Os mais felizes. Muito mais felizes. Se você quer realmente finalizar essa mensagem no teu coração, vá comigo em 2 Timóteo de novo, que dentro daquelas mensagens tem um contexto delas. Existe o alerta, a exortação, mas existe ali o ensinamento do Espírito Santo para que você seja um bem-aventurado. Então ouça essas palavras finais do Espírito Santo, aí você realmente terá cumprido hoje o ensinamento da palavra de Deus na tua vida. 2 Timóteo capítulo 2, agora versículo 15 e 16. Todos encontraram? Procura apresentar-te a Deus de que forma? Aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de quem? Da verdade. Diga glórias a Deus. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Versículo de número 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Aí quando alguém se opõe ao que você conhece, amado, não vai de dedo na pessoa, não. Não é para contender, criar contenda. Você deve pedir de Deus a sabedoria para disciplinar com mansidão aqueles que se opõem ao que você conhece. Por quê? Para que na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Olha o nosso ministério aqui da mão de Deus, amados. Eu não sei se você já percebeu, captou qual é a unção que está sobre esse ministério. A unção que está sobre esse ministério é formar servos de Deus na sua própria casa, no seu Egito. Eu vim de um ministério que as pessoas respiravam, comiam e dormiam o pastor. A casa do pastor era lotada, o homem perdeu até o primeiro casamento por causa disso aí. A mulher não suportou. As pessoas mais viviam a vida do pastor do que viviam a palavra. E o Senhor, quando eu me deu o ministério, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer? Porque não está bom eu sendo assim? Gerente comercial, bom salário, dizimando bem, né? O que o Senhor quer mais que eu faço? Você perca tudo isso e você me sirva. É isso que eu quero. Você abandona tudo isso e você me sirva. Mas, Senhor, eu posso pedir algo para o Senhor? Eu não quero ver minha casa lotada de pessoas, minha vida toda conturbada por pessoas como eu fui, inexperiente, cego, e até fui um dos cooperadores de atrapalhar a vida do pastor. Eu quero algo que... Mas aqui não era eu querendo, era o Espírito Santo já falando no meu coração, porque sou eu, diz o Senhor, que ajo tanto no agir como no querer. Então o Espírito Santo estava fazendo em mim, movendo a unção que ele derramaria sobre o meu ministério. E depois foi passando os anos e foi fazendo eu compreender que esse ministério foi fundado para que dentro da casa de cada um você forme a igreja de Jesus Cristo. Você seja o melhor, a mulher, a melhor esposa, o melhor marido, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor vizinho, o melhor empregado, o melhor patrão, a melhor patroa. Está conseguindo fazer isso? Ou alguém aponta o dedo e fala: ele diz que é crente ainda. Cuidado, hein? Isso é acusação. Vigia. Alguém fala: lá, não perdoou até hoje e está dizendo que é cristão. Cuidado, hein? Essa acusação está indo, vai chegar, por enquanto está passando por um estágio, não chegou até o juiz. Porque a hora que chegar no juiz, o juiz é obrigado a dar uma ordem a respeito daquela acusação, e vem os pequenos julgamentos. Por isso que os cristãos, muitos crentes cristãos, estão passando por lutas, porque eles estão sendo julgados em acusações. Assim como aqui na terra imita o mundo espiritual, e há um grande julgamento para grandes causas,
que é o grande dia do Senhor, com letra bem maiúscula. Esse dia, todos os joelhos se dobrarão. Mas existem os pequenos julgamentos, que são as pequenas coisas, as pequenas causas, que o inimigo fica dia e noite acusando. Então o Senhor Jesus já fala, cuidado, se você se lembra que tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra você, antes de vir, Mateus 5, se alguém quer saber onde está, antes de vir até meu altar, vá primeiro se consertar com aquela pessoa. Antes que ele te entregue ao juiz, e o juiz, então, conceda a tua sentença. E vá os dois para a prisão. E vá os dois para a prisão. Estude Mateus 5 lá que você vai ver. Então o cristianismo é muito mais sério do que você imagina. É muito mais sério. E Jesus falava, olha, antes de ouvir, vós não pecavam. Agora pecais, porque conheces a verdade. Porque conheceis a verdade. Amém, igreja? Então a igreja tem que aprender. Você quer ser bem-aventurado? Realmente quer ser os bem-aventurados? Porque a mensagem de hoje é para os bem-aventurados, para aqueles que querem ser realmente felizes. E mais felizes são aqueles que ouvem e guardam. Ouvem a palavra e guardam. E a praticam. Amém, igreja? Eu parei no versículo de número. Eu li 1 Timóteo 2, 15, 16. Agora vamos ao versículo de número 24. 26 já li também, não, né? Já li 24, né? 25 também já li. 26 agora. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, para dar contexto a essa mensagem final aqui, ele está dizendo, olha, quando alguém quiser contender com você pelo que você conhece, não contenda. Peça a Deus sabedoria, para que você discipline com mansidão, a fim de que aquele que está te ouvindo chegue ao arrependimento. Então muitos podem ser convertidos pela tua posição de cristão, pela posição mansa de um cristão, que sabe perdoar, que sabe praticar o verdadeiro cristianismo. E essas pessoas, vendo a tua vida, pode se arrepender do que faz, e pode buscar a conhecer também, conhecer a verdade, como você está conhecendo. Essa pessoa quer ver, o que é essa mudança na tua vida? Eu quero ver, essa pessoa não era assim, está mudada, eu vou ver o que essa pessoa está aprendendo. Então as pessoas começam a buscar o pleno conhecimento da verdade, e aí retornam à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, que tendo sido feitos cativos, presos por eles para cumprir a vontade dele, sua vontade. A igreja compreendeu agora? Em nome de Jesus a igreja compreendeu? Por favor, vá em nome de Jesus, em capítulo 3 agora, e o versículo 12, são os últimos ensinamentos, para que você procure ser um bem-aventurado. É culto de libertação isso aqui, né, amados? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então luta vocês vão ter mesmo. Olha a confirmação do que foi falado lá no início. As lutas virão, porque todos que querem viver em Cristo vão ter perseguição. Versículo 14, que alguém diz assim, nossa, parece que é difícil seguir Jesus, né? Mas que antes era difícil, mas hoje parece que hoje ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Pode ser Deus, né? Não parece que ficou, não, ficou mais difícil. Só que tem um detalhe, você tem Jesus na tua frente agora. Então, ele fala para você ficar firme, não fica olhando para as circunstâncias, porque ele está na tua frente. Vacile, né? Não dormirá, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará de todo mal, igreja. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Isto quando? Desde agora e para sempre. Diga amém e aplaude o Senhor Jesus. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Eu profetizo na vida desse povo, Senhor, todos que ouviram a tua palavra. Profetizo as bem-aventuranças do Senhor. Profetizo, Senhor, homens e mulheres valorosos, vasos de honra sendo formados por tuas mãos nesse lugar, Pai. O Senhor é o Deus que elegeu esse lugar para a tua glória. O Senhor é o Deus que chamou a cada um para a salvação.
Eis aqui, Senhor, um povo que ouviu a tua voz, reconhece o Senhor como um pastor, por serem ovelhas do teu rebanho. Eis que vem sobre todos que ouviram a tua palavra, com o coração aberto, vem esta unção poderosa, capaz de renovar, de fortalecer, de restituir, de transformar, mas principalmente de salvar. Guarda, Senhor, todas essas almas em tua presença, em nome aqui da campanha da libertação. Você pode, em nome de Jesus, requerer através do e-mail que está passando no seu vídeo. Esse e-mail, você pode entrar em contato comigo, que eu te envio essa folha. Você então recebe-a via no anexo, imprime, preenche, e aí semanalmente você pode acompanhar via internet a campanha, as horas pregações, e cumprir 7 semanas como esses aqui, que vão ficar em pé daqui a pouco e vão receber a folha. Então, no nome de Jesus, entre em contato comigo, que eu te oriento como fazer essa campanha em nome. Você que está iniciando a campanha, fique em pé, e você vai falar com Deus agora, com Deus. Você fecha seus olhos, não olhe para mais nada. Os que não pegaram a campanha, estenda as mãos para os que vão estar orando ali, intercedendo por eles. Comece a falar com Deus, fala: Senhor, aí estão meus irmãos que vão iniciar a campanha. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo esses meus irmãos abençoados. Olha o que é o corpo de Cristo cooperando um com o outro. Então a igreja agora vai estar falando, intercedendo pela sua oração. E você que pegou a campanha, fale com Deus agora um motivo pelo qual você pegou essa campanha. Entre na presença do Altíssimo, revele a Ele sabia qual era o motivo antes de você pegar a folha, mas Ele fala que deve ser apresentado diante de orações e petições. As suas súplicas devem ser apresentadas em orações. Então, no nome de Jesus, começa a orar e começa a declarar agora por que você inicia essa folha, essa campanha. Nunca se esqueça que nunca pode ser mais de uma causa numa folha só. É uma causa para cada folha. Se você tem mais de uma causa, pegue quantas folhas você quiser, mas é uma causa para cada folha em nome de Jesus. Pastor, eu não sabia disso, só peguei uma, tinha 3 causas. Tudo bem, ore agora pelas 3 causas. Acabando o culto, você solicita as 3 folhas que nós vamos entregar a você. Fale com Deus agora. Eu estou junto com você nessa oração, mesmo não conhecendo a sua causa, em nome de Jesus. Pai, eis aí teus filhos que oram nesse momento, intercedem por aqueles que estão iniciando a campanha, e os que estão iniciando estão nesse momento apresentando diante do teu altar quais são os motivos pelo qual iniciam esta noite a campanha de libertação. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo esse povo vitorioso, eu profetizo um povo, Senhor, que deixe de ser cego, porque afinal foi para isso que o Senhor Jesus veio, foi para desfazer as obras de Satanás, foi para dar visão ao cego, para fazer o paralítico andar. Ou seja, existiam pessoas aqui que estavam coxos, paralíticos na fé, que não saíam do lugar. Passa 10 anos, a pessoa é a mesma coisa, Senhor. Esse está paralítico na fé, não saiu do lugar até hoje. Eu digo a essa pessoa: levanta e anda em nome de Jesus, levanta e anda em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu declaro, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa cegueira espiritual, que essa paralisia espiritual cai por terra hoje em nome de Jesus, e você recebe a vitória. Se você crê, você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Eu levanto as minhas mãos em nome de Jesus a favor da tua causa. Você que ora junto com a igreja que intercede, e declaro que a sua oração está sendo ouvida na presença do Altíssimo, em nome de Jesus. Os ouvidos do Senhor não estão surdos, nem as mãos do Senhor estão encolhidas. Todas as mãos do Senhor estão estendidas, os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Então declare agora, entre com humildade, se humilhe na presença de Deus. Aquele que se humilha, Deus exaltará, porém aquele que se exalta será humilhado. Mas eu sei que você está se humilhando agora na presença de Deus, para ser exaltado, para ver essa glória de Deus na tua vida. Então receba, irmão, receba, minha irmã, tome posse da tua vitória, em o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diga amém. Você que está iniciando a campanha, diga glórias a Deus. Diga, repita comigo: Senhor, eu acabei de apresentar esta campanha, e agora, em nome de Jesus, eu confesso perante a todos e profetizo que darei testemunhos desta vitória, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Digam amém. Podemos assentar-se, e fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia. Aí você que vai chegar em casa, vai preencher essa campanha. Você vem na semana que vem já com o 2º dia já preenchido, para que esteja como esses irmãos aí, que estão do 2º ao 7º dia. Amém? Não precisa fazer mais a oração inicial, que já foi feita lá no 1º dia. Então agora é a hora de fazer a oração coletiva e confirmar a tua fé. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, em mais um dia da minha campanha,
porque eu sei a quem entreguei esta causa: ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, o qual é o Senhor da minha vida. E em o nome de Jesus, como eu declarei lá no primeiro dia, que eu era e sou mais que vencedor, assim se cumprirá nesta campanha, e eu darei testemunho da glória do Senhor sobre ela, em o nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito.